Bom dia para você também, para todos que estão nos acompanhando. A seca histórica no Amazonas ganha capítulos ainda de mais gravidade. Além, e nós temos dito isso há alguns dias aqui, de ser a maior seca dos últimos 121 anos, 62 municípios do estado atingidos pela baixa dos rios. Nós temos 630 mil pessoas afetadas em todas as cidades do estado do Amazonas, ou seja, os números eles já mostram, escancaram a preocupação que este fenômeno está causando para essa região do Brasil. Lembrando que em 1926, pelos dados históricos, nós tivemos um movimento muito semelhante, também provocado pelo El Niño, esse fenômeno da natureza, que acaba provocando, vez por outra, situações como essa lá no Amazonas. Naquela época, ninguém culpou o desmatamento, né? A questão foi única e exclusivamente atribuída ao fenômeno da natureza. E claro que hoje eles são mais previsíveis, mas são esses fenômenos que acabam causando essa situação. O capítulo mais importante daqui para frente, sem deixar claro de observar a situação das pessoas que estão dependendo do esforço, por exemplo, da Marinha, para que cestas básicas possam ser entregues para essas populações que são absolutamente isoladas e não têm outro meio de receber os mantimentos, os insumos absolutamente necessários para a sobrevivência. Nós temos agora uma preocupação de cunho comercial que afeta todo o Brasil. Lá, nessa região do Brasil, todos nós sabemos, fica a Zona Franca de Manaus, onde há a produção de diversos eletrodomésticos, equipamentos. Esses equipamentos, por conta da baixa dos rios, eles são transportados pelo meio fluvial, eles começam a sofrer impacto nessa movimentação e o desabastecimento de alguns produtos, como ar-condicionado, televisão, micro-ondas, geladeira, ele começa a ser sentido a partir de agora. Isso está coincidindo com uma época muito promissora para o comércio, que é a Black Friday. Época de promoções em que temos descontos para aquisição desses produtos. É claro, sempre fazendo um parênteses aqui, que é importante você ficar atento para não cair na Black Fraud, né? Que é a fraude que é realizada também nessa época. Mas o grande comércio, o varejo, aproveita essa oportunidade para faturar e traça planejamentos. Agora, esses produtos vão conseguir chegar ao destino? Nós vamos ter algum impacto financeiro por conta dessa seca? Afinal de contas, o transporte por avião ele é muito mais caro, muito mais oneroso e também muito mais difícil para alguns tipos de produtos pesados, né? Um micro-ondas, um eletrodoméstico mais leve significa um determinado peso. Agora, uma geladeira, um freezer, um equipamento de ar-condicionado, a situação é bem diferente. O Canal do Panamá também está sofrendo com o impacto do El Niño. E isso, claro, tem também um reflexo na chegada de insumos necessários para essa produção. Ou seja, é algo que o Brasil precisa ficar atento. Afinal de contas, nós não sabemos quanto tempo ainda teremos com essa baixa dos rios que impede a circulação de navios. A navegação ela fica prejudicada. Hoje essa navegação está sendo realizada por balsas. Só que essas balsas, elas são menores, elas não têm a mesma capacidade que os navios. E por isso, claro, tudo pode ficar mais caro, pode ficar mais custoso e essa cadeia acaba sendo bastante impactada com a seca no Amazonas. Única e exclusivamente por conta do El Niño, que no sul do país provoca um fenômeno absolutamente inverso, que nós vamos tratar ao longo do programa. O sul do país continua sofrendo com a chuvarada, muita água que vai caindo, prejudicando a agropecuária, trazendo problemas para o cidadão que mora aí nas cidades alagadas, inclusive também para o turismo, uma vez que as cataratas do Iguaçu tiveram parte ali da sua estrutura fechada pelo volume de água caindo, o que, claro, colocaria em risco turistas que passam para visitar o Parque Nacional do Iguaçu. Então, essa contradição que nós enfrentamos no Brasil. Lá no norte, seca total, no sul, muita chuva, mas tudo isso é por conta desse fenômeno El Niño que de vez em quando acaba dando as caras e trazendo esse tipo de situação para o cenário brasileiro. Agora, 8h17 e é assim que nós começamos.